Não, nasci corintiano, desde a barriga da minha mãe. Corintiano roxo, normal, é uma tinta. Corintiano sangue pisado, né? Que é mais escuro do que roxo. Isso é ser corintiano. É inexplicável, eu acho que sentir o carinho da torcida do Corinthians. Eu acho que é uma torcida diferente de todas as outras. Então, estar no estádio aqui é sempre uma emoção, que cada jogo é uma emoção, enfim. Mas estar aqui especialmente para falar do meu maior ídolo, é difícil. Quando você entra em campo, às vezes você vê a torcida gritar no seu nome, arrepia, né? Você sente passa um filme na cabeça, né? Desde quando, lá atrás, desde Ribeirão Pires, uma coisa que eu sonhava. É gratificante tudo isso, entendeu? Porque passa um filme na sua cabeça desde quando começou. E foi justamente aqui onde é o estádio hoje, que ele mais treinou, que era a base do Corinthians. E, graças a Deus, deu certo. Conte comigo, louvado seja o meu Senhor. Louvado seja meu Senhor. Louvado seja Ele que me deu a vida pra poder cantar. E é por isso que eu canto e alto naquela tarde de domingo, quando decidi com ele andar. Louvado seja meu Senhor, naquela tarde de domingo, quando decidi com ele andar. Acho que depende, eu acho que ao longo vai passando os anos, as responsabilidades vão aumentando, as coisas vão ficando mais sérias. Acho que a partir dali, quando eu entro no Corinthians, com 9 anos de idade, que meu pai sempre me ensinou que você tem que matar um leão por dia. Se os outros jogadores estão matando um leão, você tem que matar um e meio, você tem que sempre fazer mais. Porque eu chego no Corinthians depois de um amistoso que eu fiz contra o Corinthians pela escolinha do Marcelinho ainda. E aí o pessoal do Corinthians gostou, me chamou pra ficar uma semana lá fazendo teste. Acho que nessa semana foi realmente onde as coisas já começam a ficar sérias, já começa a ter aquela responsabilidade maior, né? De saber que eu posso jogar num clube grande, ainda mais um clube como o Corinthians. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus. Aí no Marcelinho eu tinha uma escolinha lá em Santo André, próximo de casa. Aí eu matriculei ele lá. Começou a ir lá, jogar. E aí teve uma época que uniu todos os núcleos da escolinha do Marcelinho para fazer uma avaliação no Parque São Jorge. Só que aquela avaliação seria para o time 8-7. O Willian é 8-8. Esse jogo contra o Corinthians lá foi lá no Parque São Jorge mesmo, onde tinha o terrão lá.
onde treinava a molecada. Foi ali no Terrão, um jogo amistoso, lembro que a gente perdeu. Acho que foi uma goleada que a gente perdeu. E quando a gente fez esse amistoso lá no Corinthians, os diretores, os olheiros lá, perguntaram a idade dele, aí escolheram ele, porque ele era um ano abaixo, escolheu o Leandro, ficaram para avaliar. E aí chamaram ele. Né? Para mim, quem é que não quer que o filho jogue no time de coração? Isso aí não tem preço isso. Era um sonho se tornando realidade também, de poder jogar pelo Corinthians. Eu fui corintiano desde pequeno, sempre acompanhei o Corinthians e poder jogar pelo clube de coração foi muito bom. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus preparou é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Meu pai e minha mãe resolveram alugar a casa nossa, né, no caso de Ribeirão, e alugar uma pra gente morar em São Paulo, né, ali perto do Corinthians. A gente ficou 2 anos indo e voltando de Ribeirão Pires, São Paulo, ou de trem, de carro, e aí chegou, a gente teve que mudar. E a gente veio morar pro Tatuapé, até pelas dificuldades que você tem de ir, era 30 quilômetros, né? Você ir para casa, voltar, até porque ele só não treinava campo, treinava salão também. E aí saía tarde do Corinthians para no outro dia, 7 horas da manhã, já estar na escola. Foi um desafio, né? Porque a gente estava deixando toda a família, os parentes, iam ficar longe da gente, assim, pra gente morar num lugar que a gente não conhecia ninguém, lugar onde tudo seria novo, né? Meu pai e minha mãe não tiveram medo, né, de correr atrás disso. Era tudo para que eu pudesse me tornar um jogador profissional, né? Tudo para que meu sonho pudesse, e o sonho deles também, se tornar realidade. Olha, como eu te falei, eu já vinha com uma experiência grande, né? E na hora que eu vi o William jogar, eu falei, nossa, era um jogador que a gente olhou e falou assim, esse aí vai vingar, como a gente fala na bola, né? E não deu outra. Veio pro futsal também, arrebentou, e no campo foi ganhando experiência, foi ganhando maturidade. E hoje está aí 2 Copas do Mundo, jogando em alto nível. Eu acho que qualquer cara que conhecesse de futebol, ou até que não conhecesse, viu o William jogar, ele achava que o William sempre foi um cara fantástico e que poderia ser um grande jogador no futuro, como está sendo. Inclusive, depois de todos esses tempos que a gente teve na base, se encontramos no profissional, né? E aí criamos um elo bem mais forte, né? A senhora, a mãe dele, que Deus a tenha, que tem uma consideração muito grande até hoje, é uma pessoa que marcou a minha vida, a vida da minha família. E o William também fez com que a gente tivesse esse elo. Então, assim, falar do William é muito emocionante, é muita coisa boa. Sim, o Zé Augusto,
Esse foi um treinador, acho que muito importante para minha carreira. Foi um treinador que me ajudou muito na base, me ensinou muitas coisas. Um grande treinador para mim, um amigo também que eu tenho até hoje. Ficava sempre, depois dos treinos, a gente fazendo treino de finalização, né? Ele falava a forma que tinha que bater na bola, a forma que tinha que dominar, antes da bola chegar, o que eu já tinha que fazer. Então, foi um treinador que me ajudou muito para que nos jogos, né, até mesmo no profissional, eu já pudesse ter essa malícia, né, que às vezes a gente vai, né, conseguindo aí ao longo dos anos. O William sempre foi um jogador tímido até hoje, mas um jogador super inteligente. Era um jogador que não cobrava muito dentro de campo. Ele parece que já entendia o que eu queria. E até então, pelo próprio talento dele, ele tomava as decisões dentro de campo muito legal. As decisões que faziam com que a gente decidia o jogo, faziam com que a gente conseguia organizar a equipe. Então o William sempre foi um jogador versátil, agressivo. Terminava o treino, às vezes a gente chegava cedo, tirava 15, 20 bolas e ali finalização, finalização. E graças a Deus ele com essa dedicação, com essa aplicação que ele teve, hoje você consegue ver o fundamento dele praticamente quase 100% em tudo, né? Alguns erros ou outros, que isso é natural, mas é um jogador que erra muito pouco. É um jogador que ele facilita o trabalho do treinador. Sempre foi aquele jogador calado, né? Mas assim, quando ele tinha uma aproximação com o treinador, alguns jogadores, como eu te falei, era um cara muito extrovertido. Mas é aquele cara que ele olhava o tempo dele, o espaço dele para ele soltar, né? Então assim, era um cara que tinha uma integração muito grande e era um líder, mas não era um líder de falar, era um líder de se impor. Mas aquele cara também que não era bobo, né? Era calado, sentia o sistema, mas mantinha na dele. Então, pegou aquela coisa de corintiano e até hoje, está no sangue dele. Às vezes, quando tem tempo, vem aqui no clube, trata todo mundo bem. E eu acredito que isso aí vem da raiz da família. A transição da base profissional foi quando eu tinha já com 17 anos, eu era juvenil, mas às vezes jogava no profissional B, sabe? Treinava contra o profissional algumas vezes. Aí com 17 anos eu passei a treinar mais, fui relacionado acho para 2 jogos. Um jogo que eu não esqueço foi Corinthians e Palmeiras, o clássico. Que o Tevez faz aquele golaço que ele sai cortando assim. Não sei se você lembra, sai cortando assim dentro da área. Acho que o zagueiro dá o carrinho, ameaça chutar, corta e chuta assim no cantinho. Foi um golaço que ele fez. Ser relacionado para um jogo como o do Corinthians e Palmeiras, vendo Tevez, tinha aqui Carlos Alberto, só jogadores que já tinham um nome na história do futebol, né? E foi bem emocionante para mim, bem especial. Frio na barriga ali, né? De poder estar ali sentindo a torcida num clássico, realmente foi especial. E uma vez a gente jogando pelo Profissional B contra o Bragantino,
quando acabou esse jogo, já informaram a comissão técnica lá que era para eu e o Fagner a gente apresentar definitivamente na equipe profissional, né? Para ficar de vez, que o Leão tinha pedido. E aí foi quando, isso foi em 2006, foi quando a gente subiu, né? Já ficamos treinando direto como profissional, já passamos aí para os jogos direto. E eu lembro que a minha estreia mesmo no profissional foi contra o Fortaleza. Fora de casa eu entrei no segundo tempo ali, acho que faltavam uns 20 minutos. Essa foi a minha estreia no profissional. Tinha uns amigos aí da Gaviões, da torcida do Corinthians, que eu falava para eles, falava, você vai ver um moleque vestir a camisa 10 do nosso time e representar. Porque para a torcida, o jogador tem que representar, não importa o que ele é. E realmente aconteceu isso. Um garoto vestiu a camisa 10 e representava o Corinthians. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa Atlético e Corinthians. Bola para dentro da área do Corinthians, na marca do pênalti. Gol Rodolfo do Atlético. Então, meu primeiro gol pelo Corinthians foi contra o Atlético Paranaense, né? Foram os 2 únicos gols que eu fiz com a camisa do Corinthians. Esse dia foi um dia bem especial, né? Poder fazer um gol com a camisa do Corinthians é sempre gratificante. Um momento único assim que eu vivi aquele dia, mas foi um momento especial onde eu pude fazer os 2 gols. E logo depois, passou acho que um mês, eu acabei já indo embora. Acho que 1 ou 2 meses eu acabei indo embora, se não me engano. Mas eu sempre me lembro desse jogo. Esse jogo foi um jogo muito importante, onde eu pude fazer esses 2 gols. Caiu Guilherme, gol! O William do Corinthians! E sai o gol que a torcida do Corinthians tanto esperava, que o próprio William tanto esperava. De longe a falta, ela tocou no chão, enganou o Guilherme, que a hora que percebeu já tinha ido. Bola pro fundo do gol, o William, camisa 10. Saiu o primeiro do William, saiu o gol de empate do Corinthians. Olha o William. Boa jogada do William, passou pelo Valência, trouxe por dentro, cheio de confiança, ele bate. Gol! William do Corinthians. Ele se esperava, hoje ele faz e faz em dobro. Driblou, limpou, com confiança, pegou na bola de pé direito pro fundo do gol. Vira o jogo o Corinthians, entra no cantinho do goleiro Guilherme. Com um pouco mais de 15 minutos, o William, camisa 10. O segundo no jogo, o segundo no campeonato, o segundo como profissional. Então sou muito grato ao Corinthians, né? Porque o Corinthians que abriu as portas, né, para mim, para que eu pudesse jogar futebol, para que eu pudesse ter conquistas dentro do clube, nas categorias de base. Só no profissional que eu não consegui conquistar nenhum título, mas consegui me tornar profissional no Corinthians. Então sou grato às pessoas também e um carinho muito grande enfim, todas as pessoas que trabalham no clube, que apoiaram, tirando fora meus pais, familiares ali, pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da caminhada, né? Então, sem dúvida nenhuma, um sentimento de gratidão ao clube, ao Corinthians, e o carinho que eu tenho pelo Corinthians é muito grande também, sempre fui corintiano, pela torcida do Corinthians também, que sempre, desde quando eu subi ao profissional, sempre apoiou bastante, sempre me apoiou, para que eu pudesse render, né, pudesse fazer sempre o meu melhor. Então sou muito grato ao Corinthians. Então a história de William é muito incrível, é uma história fantástica, onde emociona a gente desde quando a gente acompanhou o William, com a mesma humildade. Isso fez com que a gente também crescesse junto com o William, né? Então ele desenvolveu com a educação,
com o estudo que o pai dele deu, fez com que esse jogador ele está sendo o que é hoje. E eu acho que, poxa, isso aí é um orgulho para mim, né, e para todos os meus jogadores, colegas que participaram com ele. Meu Deus, és tudo pra mim, princípio, meio e fim, o autor da minha vida, a luz em meio à escuridão, o meu céu, meu chão, a única saída. Meu Deus, és tudo pra mim, princípio, meio e fim. Rapaz, é inexplicável. Eu acho que sentir o carinho da torcida do Corinthians. Eu acho que é uma torcida diferente de todas as outras. É claro que cada torcida tem a sua maneira, né, de ser, mas acho que a torcida do Corinthians é especial, é diferente de todas as outras. Eu, particularmente, nunca vi uma torcida igual, apaixonada. O Corinthians tá apoiando o time, seja o Corinthians em último colocado, em primeiro. Então acho que a torcida do Corinthians é especial, acho que não tem comparação com nenhuma outra torcida. E como eles mesmos falam, né? A gente vive de Corinthians, né? A gente não vive de título. Isso é verdade, né? A torcida do Corinthians é muito fanática e vive realmente de Corinthians, né? Não importa se vence, se conquista título, a torcida sempre vai estar apoiando. Então, ali, quando eu tive a oportunidade de jogar, subir profissional para jogar, quando você entra em campo, às vezes você vê a torcida gritando o seu nome, arrepia, né? Você sente passa um filme na cabeça, né? Desde quando, lá atrás, desde Ribeirão Pires, uma coisa que eu sonhava, se tornou realidade, a torcida gritando seu nome, né, aplaudindo. Então foi muito legal essa passagem que eu tive no Corinthians. A gente procura conversar, né, em casa, procura conversar com meu pai, que sempre tá comigo. Então acho que é procurar conversar um pouco e ver o que é melhor pra mim, o que é melhor pra eles. Eles falaram que eu decidi, eles vão estar junto comigo. Então eu tô procurando ter tranquilidade nesse momento pra não se precipitar e ir embora tão cedo e me arrepender depois. E falou que lá na Ucrânia também é um pouco frio, né? Um pouquinho, não muito. Então acho que eles falam pra mim esperar um pouco e pra ficar um pouco mais no Brasil.